Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você aqui na telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara para sair de casa. Com o coronavírus, não se brinca. Os alunos de nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda, ela é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maria Rosa, da Escola Aldo Bonde, e durante essa semana eu estarei trabalhando com vocês a língua portuguesa, certo? Então, hoje, o que nós vamos precisar separar para a aula de hoje? Lápis, borracha e o seu caderno. Pegaram todo o material? Vamos abrir nosso caderno e colocar lá o nosso nome completo, a data e a aula de língua portuguesa, bem caprichado, certo? E quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos ver? Explorar o portador de texto jornal. Conhecer a estrutura de textos jornalísticos. Compreender o gênero textual reportagem, que vai ser o nosso foco de hoje. Então, a gente vai estar trabalhando o gênero textual reportagem. E para começar, a gente vai estar conhecendo melhor o jornal. Vocês já trabalharam durante a semana passada, né? Esse portador de notícias e de textos. E a gente vai estar continuando esse trabalho na nossa aula de hoje. A professora trouxe aqui algumas fotos de alguns jornais. Tem aqui a Folha de São Paulo,
Correio Brasiliense, o estado de Minas e o aqui do nosso estado, que é a Gazeta do Povo, certo? Então, esses jornais circulam aqui dentro do nosso país e cada um no seu estado, certo? Vamos seguir. Nos jornais, podemos encontrar diferentes gêneros textuais. Vamos conhecer alguns deles? Anúncios, charges, tirinhas, notícias e as reportagens, que, como eu já falei, vai ser o nosso foco de hoje. Quais será que são as partes dos jornais? Vocês conhecem? Vocês já pegaram o jornal? Vocês já folhearam ele? Como será que são as partes dele? Eu trouxe aqui essa capa, gente, para vocês estarem observando. O que mais chama atenção nessa capa de jornal é a foto, né? Quando a gente olha a foto, a gente já consegue perceber sobre o que se fala. E aí em cima tem a manchete, né? Que vai estar complementando, então um complementa o outro. Daí vocês conseguem já de cara observar o que está acontecendo ali, né? Tem os bombeiros e aí a gente pensa assim, nossa, mas só tem notícia triste no jornal. O jornal, ele traz notícias do nosso cotidiano e quando algo que não é tão bom acontece, vai estar lá. Então essa aqui foi o acontecimento lá na barragem de Mariana, né? Vamos seguir para a gente ver mais outra capa. Então aqui ela está completa. Em cima tem o nome do jornal, vai trazer a cidade onde ele foi impresso, a edição, a data, tudo certinho vai estar em cima no cabeçalho. Também temos ali as manchetes. Na capa pode ter mais de uma manchete, pode ter a manchete principal e as manchetes secundárias mais abaixo. Também temos as fotos, as chamadas. O que é uma chamada? A chamada é um resumo da notícia ou da reportagem. Também embaixo das fotos geralmente vem escrito do que se trata aquela foto e a gente chama de legenda. Legenda e os créditos da foto, que vai falar da onde foi tirada aquela foto ou quem foi o fotógrafo que fez aquela foto. Então, por isso que o jornal ele é tão confiável, porque ele tem profissionais que trabalham na construção dele e sempre vai estar ali o nome do autor, do fotógrafo e do jornalista que fez aquela matéria. Temos as charges, que trata de temas políticos, sociais, e os personagens são colocados de forma de caricatura. Então, ela vai estar criticando algum assunto, algum acontecimento atual também. Certo? Vamos para frente? Então, agora eu vou mostrar para vocês o jornal. Como eu disse, existem jornais que são de circulação nacional, outros estaduais, e esses aqui são jornais da nossa cidade, eles circulam na nossa cidade. O Diário dos Campos e o Jornal da Manhã, certo? Eu vou estar mostrando para vocês as partes desse jornal. Aqui, como eu falei para vocês, em cima, na parte de cima, tem o nome do jornal, o cabeçalho, né? No caso aqui é o Jornal da Manhã. Vai estar trazendo aqui o nome da cidade, o dia que ele foi impresso, o mês, o ano e também a edição. Então, ele vai estar aqui em cima no cabeçalho do jornal. Aqui, essas letras grandes, geralmente, é bem grande. As letras são a manchete. E essa aqui, no caso, é a manchete principal, certo? A manchete principal do nosso jornal é esse aqui, ó. Vamos ler lá? Potencial de consumo do IPG soma 8,9 bilhões. Então, e aqui embaixo, o que será? Esse aqui é a chamada.
A chamada é o resumo. E ela vai estar trazendo aqui também no finalzinho, olha, bem pequenininho, que vocês acham que não vão enxergar, a página, que depois eu vou procurar lá dentro do meu jornal, certo? Aqui eu tenho uma foto de outra reportagem, que vai estar dentro do nosso jornal. Se vocês observarem aqui, tem a chamada desta reportagem, que está em cima da foto, né? Aqui eu tenho mais algumas chamadas. E embaixo eu vou ter anúncios, né? Anúncios no nosso jornal, que também é um texto que está presente. Como eu falei para vocês, o jornal traz vários tipos de texto. Vamos manusear nosso jornal aqui? Então, aqui, gente, o caderno, ele vai, cada jornal vai trazer um nome diferente. Por exemplo, nesse nosso jornal da manhã aqui, tem um caderno que se chama Espaço Público, certo? E dentro do caderno vai ter várias seções falando de outras notícias, mas todas dentro desse mesmo caderno, né? Espaço Público. E os cadernos vão mudando de nome de jornal para jornal. Outro caderno aqui no nosso Jornal da Manhã é o caderno de política. Aí vai ser dividido em várias seções, né? Dentro desse, tem mais de uma reportagem dentro do mesmo caderno. Vamos continuar? Então, o caderno de política é mais extenso. Olha, aqui tem mais uma página escrito aqui, ó, caderno de política, certo? Aí, o próximo caderno que eu vou encontrar é o de dinheiro. Então, se vocês observem bem em cima o nome do jornal, a data, né, como eu falei, e o nome do caderno. Vamos ter a manchete principal e também podemos ter outras manchetes aqui. E nessa página também temos um anúncio. O próximo caderno, ó, dinheiro também é um caderno extenso. E eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Quando a gente começou, aqui na nossa capa, dizia que essa manchete grande, aqui em letras grandes, né? E agora, e na página 6, agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro a reportagem. Página 6, no caderno dinheiro. E aqui, ó, potencial de consumo de IPG cresce e atinge 8,9 bilhões. Vejam como uma reportagem é com um texto bastante completo. Ele traz a foto, né, legenda de foto, o nosso lead, que a gente fala que é um resuminho da reportagem, o corpo da reportagem, todo esse espaço aqui é o corpo da reportagem. Ainda temos aqui no meio um acréscimo na reportagem, que eles foram pesquisar mais coisas para agregar nessa reportagem. E ainda eu tenho um gráfico. Gráficos, tabelas são muito importantes nos textos para que ele venha trazer mais esclarecimento para o nosso leitor. Então vocês viram como uma reportagem tem várias coisas e faz o jornal ser um veículo de comunicação muito, muito importante, porque ele traz bastante credibilidade por isso mesmo, né? Porque não é simplesmente eu vou fazer uma reportagem, né? Ele tem toda uma estrutura. Vamos continuar aqui então. Então, acabou o nosso caderno de dinheiro, tem o cotidiano, que também é extenso, ó, tem 3 páginas de cotidiano, e mais essa daqui. E aí vem esse caderno aqui. No nosso caderno, nesse Jornal da Manhã, chama-se Mix. Em outros vai ser entretenimento e pode ter outros nomes também. O que tem nesse caderno? Vai trazer anúncios, vai trazer algumas reportagens mais, né, leves assim. E tem uma coisa muito legal, que quando eu era criança, como vocês, eu adorava, que são os joguinhos. Olha aqui, ó. Tem cruzadinha, tem aqui, ó, sudoku. E aí tem horóscopo, tem o tempo,
vocês observarem aqui o tempo. Então tem várias coisas, então chama-se Mix esse caderno aqui. E aí, dentro desse caderno ainda eu posso ter colunas, as colunas sociais, certo? As colunas, nesse caso é social, pode ser coluna de economia, nessa aqui que é assinada por esse Rômulo Cury, ele é da nossa cidade, são pessoas pontagrossenses que quando fazem aniversário, casamento, algum evento, eles vão estar aparecendo nessa coluna aqui, certo? Uma coluna social, dentro do caderno Mix. Aqui ali era dos pontagrossenses, aqui é geral, tem notícias do Brasil inteiro. Aqui está falando, ó, outra coluna de Flávio Rico. Aí vai trazer programação de TV, vai trazer programação de novela e pode também trazer outras coisas aqui, né? Olha aqui, ó, programação certinho. E por último, aqui no nosso jornal, tem os classificados. Para que servem os classificados? Anúncio, né, vendas e outras coisas. Então vocês viram a riqueza do nosso jornal? Quanto texto interessante, e a gente durante as nossas aulas vai estar trabalhando mais alguns, certo? Agora vamos ver sobre o nosso tema de hoje, que é a reportagem. Nosso gênero textual de hoje é a reportagem, certo? Vamos lá? Conseguiram entender já um pouco do que é reportagem? O que é uma reportagem? Reportagem é a mesma coisa do que notícia? Para quem já assistiu às aulas da semana passada, viu que não. As notícias são temas atuais que são trabalhados de forma mais rápida, né? E a reportagem, como será? Então, reportagem é um gênero textual jornalístico que tem como objetivo transmitir informações para os leitores. Então, veja a importância da reportagem. Tem o objetivo de transmitir informações. Cada texto tem o seu objetivo. O da reportagem é transmitir informações. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando fontes, entrevistas e outras informações, conseguidas por meio de pesquisa. Então, para escrever uma reportagem, o jornalista vai pesquisar, vai procurar os fatos, vai checar os fatos, não vai escrever simplesmente uma reportagem, vai pesquisar sobre ela. Apesar de predominar a informação, a reportagem pode ser classificada como gênero opinativo, ou seja, refletindo a opinião de quem realizou a reportagem. Depois de concluída, a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, como a televisão, o rádio, a internet e também jornais impressos. Vocês também já estudaram essa semana passada sobre fato e opinião. Então, aqui na nossa reportagem, você vai estar podendo colocar essas opinião, né? Estrutura de uma reportagem. Características desse tipo de texto. É um texto mais amplo e detalhado. Pode apresentar gráficos e tabelas, como eu mostrei para vocês na reportagem. Entrevistas e depoimentos, ilustrações e legendas, certo? Vamos seguir. E o que a reportagem precisa? Ela precisa responder algumas questões. Então, ela não é um texto rápido, ela é um texto bem trabalhado, né? E vai precisar responder algumas questões. O que aconteceu? Com quem, né, aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como? De que forma aconteceu? Por quê? E as causas? Então vejam quanta coisa precisa ter na estrutura de uma reportagem. Então é um texto que tem muita confiabilidade, porque responde a várias questões. E para a gente entender melhor, para a gente observar melhor, a professora vai estar lendo esse texto aqui. Uma guerreira dentro e fora dos tatames. Késia Kathleen Maciel, de 14 anos, luta por patrocínio para conquistar mais medalhas no Taekwondo.
por Luana Soares. Viram que eu falei? Tem a autora do texto da reportagem. Os sonhos de Késia Kathleen Maciel, de 14 anos, são tão altos quanto seus chutes, uma de suas especialidades no taekwondo. Moradora do centro de Mesquita, a adolescente começou a lutar aos 7 e já conquistou 16 medalhas. Uma delas, de prata, foi obtida no Campeonato Brasileiro de 2009, no qual competiu pela categoria juvenil até 52 quilos. Késia treina 3 horas diariamente. Contudo, seu sucesso não depende apenas da sua dedicação. Para participar de campeonatos fora de sua cidade, a atleta conta com a ajuda do pai, Reginaldo Maciel, que ganha pouco mais que 2 salários mínimos como técnico de raio-x. Infelizmente, Késia não conta com o apoio de terceiros para participar das competições. Por enquanto, ela só tem o famoso patrocínio. Tento ajudá-la de todas as formas, diz Maciel. Para que a menina participasse do Campeonato Brasileiro de Taekwondo em 2009, realizado no mês passado em Uberlândia, ela ficou em 4º lugar na sua categoria. Maciel fez rifas e conseguiu arrecadar o dinheiro das passagens e da hospedagem. A cada dia que passa, sinto desânimos por não conseguir recursos para as despesas de Késia com o taekwondo. Quando vamos a campeonato, seus olhos brilham, mas não esconde a tristeza por ser uma atleta ainda sem reconhecimento. Ela sequer tem uniforme de apresentação, conta Leandro Rodrigues, treinador de Késia. Se por outro lado faltam investimentos, por outro sobra gratidão. A menina não mede palavras para agradecer o carinho do treinador, dos amigos e da família. Sei que todos, principalmente meu pai, fazem sacrifícios por mim. Por isso, sempre treino com muita dedicação. Quem me conhece sabe que quando piso no tatame, entrego minha alma para conseguir um bom desempenho, afirma Késia. Vocês observaram quantas figuras de linguagem, quantos sinais gráficos a gente tem no nosso texto? Eu sei que foram trabalhados questão de parênteses, de discurso direto, indireto nas outras aulas. Então, vamos estar observando algumas dessas questões no nosso texto? Olha, então, aqui, o primeiro lá, item da nossa estrutura do nosso texto, da reportagem, é uma guerreira dentro e fora do tatames. Lembra que eu mostrei o que era uma manchete? Então, aqui nesse texto vai ser essa frase que está grande, né, no início do texto. O segundo aqui do nosso texto chama-se lead. Ele é o resumo da reportagem que a gente vai ler. Quando a gente lê ali, Késia Kathleen Maciel, de 14 anos, luta por patrocínio para conquistar mais medalhas no taekwondo. Eu já tenho uma ideia do texto que eu vou ler, então é um breve resumo. Né? Que nem eu falei para vocês, por Luana Soares, que foi quem entrevistou as pessoas e escreveu esta reportagem. Vocês viram que quando o narrador fala, ele usa as palavras, né, dele para falar o que a nossa atleta ali falou. Então, aqui o corpo do texto. E aqui, vocês estão vendo o travessão? Ó, tem travessão. Onde tem travessão é a linguagem, é a fala da personagem, né? Para relembrar. O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens sem participação do narrador. Então, aqui, discurso direto. Discurso indireto é caracterizado por uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas do personagem. Então, quando o narrador falava lá pela atleta Késia, ele não usava o travessão. E quando ela própria, ou o treinador, ou o pai falava, a gente podia ver lá os travessões na nossa reportagem. Certo? Ó, discurso de indireto.
Se por um lado faltam investimentos, por outro sobra gratidão. A menina não mede palavras para agradecer o carinho do treinador, dos amigos e da família. Então, a autora do texto falou por ela. Aqui, discurso direto, então foi a própria atleta que falou. Sei que todos, principalmente meu pai, fazem sacrifícios por mim, por isso sempre treino com muita dedicação. Quem me conhece sabe que quando piso no tatame, eu entrego minha alma para conseguir um bom desempenho, afirmou Cassie. Então, o travessão, e aqui não tem porque é um discurso indireto. Então, a gente falou bastante sobre o nosso jornal, sobre o texto reportagem, e agora a gente vai estar realizando nossas atividades para vermos como foi a nossa aprendizagem no dia de hoje, certo? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem lembrar as partes do jornal? Indique as partes do jornal abaixo. Quando tem o nome do jornal lá, como que se chama? Cabeçalho, vai ter o nome da cidade, a data, o número da edição. Tudo vai estar lá em cima no cabeçalho, certo? Mais para baixo ali, o que é? Sanepar investirá 15,5 milhões de forma emergencial em Ponta Grossa. Isso é a manchete principal do nosso Jornal da Manhã que está aqui. E esse aqui do lado, o que será que é ali? Então, é a chamada para uma reportagem ou para uma notícia, certo? Vamos para frente. Aqui é na parte interna do jornal, é um caderno que foi tirado ali, ó, caderno cotidiano este daqui. A parte de cima lá, o que será? Uma manchete, a manchete dessa reportagem principal dessa página aqui do nosso caderno cotidiano. Do ladinho lá, o lead, que é o resumo da reportagem, né, que vai estar sendo trabalhado aqui nesse caderno. E o corpo do texto, né, que vai trazer ali todas as informações necessárias, certo? Agora, no caderno de vocês anotem a pergunta e as respostas que vocês acharem corretas, certo? Vou dar um tempinho para vocês anotar lá a pergunta. Sobre a reportagem, é correto afirmar que? Anotem lá com bastante capricho no caderninho de vocês. É um gênero que traz informações rápidas e imediatas sobre o assunto? Será que é essa? É um gênero textual que traz conteúdos humorísticos para divertir o leitor? Ou é um gênero textual que aprofunda a pesquisa sobre um fato verdadeiro por meio da busca de informações detalhadas e opiniões de pessoas envolvidas no assunto? Vamos pensar? Então, sobre a reportagem é correto afirmar que é um gênero textual que aprofunda a pesquisa sobre um fato verdadeiro por meio da busca de informações detalhadas e opiniões de pessoas envolvidas no assunto. Então, quem marcou a letra C lá, acertou essa questão. Vamos para a próxima? Qual é a finalidade de uma reportagem? Anotem a questão lá no caderno e depois pensem lá qual é a resposta certa. Divertir o leitor? Será que é uma finalidade da reportagem? Anunciar um produto? Qual que é o objetivo da reportagem? Será que é anunciar um produto? Ou informar o leitor sobre um fato atual de forma aprofundada? Pensem lá. Anotaram no caderno? Anotaram a questão? Então, quem marcou a questão, a letra C, acertou. Informar o leitor sobre um fato atual de forma aprofundada. Certo? Vamos para a próxima? A escrita de uma reportagem caracteriza-se
Somente pelo uso do discurso direto? Então, numa reportagem só tem discurso direto? Pelo uso do discurso direto e indireto? Pelo uso de discurso indireto. Qual será? Anotem a questão no caderno e marquem a letra que vocês acharem correta. Em uma reportagem escrita, posso encontrar... Quem falou que era a letra B acertou, pelo uso de discurso direto e indireto. Lembra lá na reportagem da Késia? Então, ela lá tinha discurso direto, discurso indireto, né? Outra questão. Em quais portadores de textos podemos encontrar uma reportagem? Anotem lá no caderno também. Em jornais, revistas, sites ou telejornais, somente em jornais impressos, ou exclusivamente em jornais ou revistas. Aonde será que eu posso encontrar? Em jornais, revistas, sites ou telejornais. Quem marcou a resposta A, acertou. Então, essa foi a nossa aula sobre reportagem. Vocês podem entrar lá no nosso site e procurar lá as atividades, né? E vamos ver se nós atingimos os objetivos de hoje, retomando nossos objetivos. Explorar o portador de texto jornal, a gente explorou, né? Conhecer a estrutura de textos jornalísticos e compreender o gênero textual reportagem. E agora eu vou propor uma tarefa que, como eu falei, está lá no site, né? Vocês vão procurar em jornais ou revistas impressos, ou para quem não tiver online mesmo, uma reportagem e completar o quadro abaixo. Vamos ler aqui rapidinho que isso está lá no nosso site. Qual é o nome do jornal, revista que você usou? Aí você vai responder do lado aqui. Em qual caderno se encontra? Lembra que eu mostrei todos os cadernos para vocês? Qual o título da reportagem, quem escreveu e qual a data. Qual é o tema da sua reportagem. E depois de tudo isso, vocês vão escrever o que me chamou sua atenção e dar sua opinião sobre o fato. Lembra que a opinião vocês vão dar a de vocês sobre o tema que vocês escolherem. Finalizamos nossa aula de hoje e agora vocês vão ficar com o momento da literatura com os nossos contadores de história. Até a próxima aula! Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo dança maninha é porque tem frio. Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Que saudades de vocês! Hoje eu trouxe para vocês a história de uma lagarta. Olá, amiguinhos de casa! Essa história da lagarta e do girino. Onde a pontinha do salgueiro se debruça na água, um girino encontrou uma lagarta. Os dois se olharam e se apaixonaram. Ela era o belo arco-íris dele e ele a brilhante pérola negra dela. Eu amo tudo em você, disse a lagarta. Eu amo tudo em você, disse o girino. Mas prometa que você não vai mudar. Eu prometo, disse o girino. O tempo passou. E da próxima vez que a lagarta encontrou o girino, 2 pezinhos haviam nascido nele. A lagarta ficou assustada. O que é isso? O girino tentou se explicar. Ai, sabe o que é? Eu nem sei para que servem essas perninhas e... Você é meu belo arco-íris. E você é minha brilhante pérola negra. Mas prometa que não vai mudar. Eu prometo, disse o girino.
Só que da outra vez que eles se encontraram, 2 bracinhos haviam nascido no girino. A lagarta, quando viu aquilo, ficou horrorizada. Ah! O que é isso? O girino, então, tentou se justificar. Sabe o que é? Eu nem sei para que servem esses bracinhos e você é meu belo arco-íris. E você, minha brilhante pérola negra, mas prometa que não vai mudar. Eu prometo, disse o girino. Só que da outra vez que eles se encontraram, o girino estava sem a cauda. Ah! Você feriu meu coração, girino! Você não é mais a minha brilhante pérola negra. Adeus! E subiu o galho do salgueiro. Lá em cima, a lagarta chorou, chorou até adormecer. Só que o tempo foi passando. Certa vez, a lagarta acordou. Bom dia, sol! Bom dia, mundo! Bom dia! E a lagarta, então, resolveu ir atrás da sua brilhante pérola negra e saiu batendo suas asas. Chegando próximo ao lago, um sapo estava sentado, olhando para o nada. A lagarta então se aproximou e disse: Olá, sapinho querido, tudo bem? Você viu por aí a minha brilhante pérola? Antes que ela pudesse dizer negra, o sapo deu um pulo bem grande e engoliu ela inteirinha. E ficou ali, sentado, esperando o seu belo arco-íris. Onde andará? E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, agora junta as duas. Dá tchau pra contadora e até a próxima. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula com a professora Anali. E aula de matemática, isso mesmo. Então, antes de começar a nossa aula, pega a sua tarefa que eu deixei da aula passada para a gente poder corrigir agora, né? Então, vai lá, pega a tarefa e vamos corrigir. Então, a professora deixou para vocês essa tarefinha aí, né? Para contar os triângulos formados pela primeira figura e os triângulos formados ali na segunda figura, né? Então, a primeira figura é um quadrado e nós usamos 2 triângulos. Na segunda figura, que é um hexágono, a gente usou 6 triângulos. Então, isso daí era fácil, né? Contar os triângulos apenas. Agora, na segunda, a gente tinha que cortar alguns triângulos de diversos tamanhos, né? E a gente ia compor figuras geométricas. Aí a professora deixou 2 exemplos, não que tenha que ser essas aí. Poderia ter sido qualquer outra figura, mas a professora mostrou 2 exemplos de como vocês poderiam ter montado as figuras geométricas, né, com as partes triangulares, ok? Então aí, ó, 2 exemplos. Como eu falei, não há necessidade de ser exatamente esse, mas que poderia ser parecido com esse aí. Muito bem, nossa tarefa foi corrigida e agora a nossa aula de hoje. O que será que a gente vai trabalhar hoje? Vamos observar no nosso objetivo. Então hoje nós vamos identificar
padrões e regularidades em sequências numéricas recursivas para determinar os seus elementos. Bem, essa temática a gente já estudou algumas aulas atrás. Lembra das sequências recursivas que a professora trouxe? Então, olha aqui na mesa que a professora deixou para a gente dar uma observada agora, né? A professora colocou aqui, ó, vejam lá, duas figuras, estão vendo? Duas figuras quadradas na primeira posição. Dois quadradinhos, ó, um grudado com o outro. Na segunda posição, a gente colocou dois quadradinhos, mais dois quadradinhos. Observaram? Então, olhem bem. Agora, olha na terceira o que que fez. O que que eu fiz? Isso, a professora fez 2, 2, 2. Né? Então, ó, tá crescendo de 2 em 2. Esse crescimento aqui, ó, né? Eu repeti esse aqui. Tá vendo que eu repeti esse aqui? Aí eu repeti essa aqui. Olha, ela tá aqui, ó. E depois eu acrescentei 2. Então, ela tá crescendo de 2 em 2. Então, isto é uma sequência recursiva. Lembra que a professora falou que toda sequência recursiva é aquela sequência que cresce e para a gente montar ela tem que ter uma regrinha. Lembram? Então, essa é uma sequência recursiva figural, onde a gente usa figuras, né? E tem que descobrir qual é o padrão. Então, o padrão que a gente viu aqui é de 2 em 2, cresce de 2 em 2, né? E depois a gente tem que descobrir uma regrinha para que a gente possa achar lá na frente uma posição qualquer, né? Se eu quiser a 10ª posição ou a 100ª posição, quem vai me dar os elementos dessa posição é essa regrinha. E a gente tem que encontrar essa regrinha. Ela é dada pelo padrão. A gente olhando o padrão, a gente já consegue até meio que descobrir qual é a regrinha. Só que a gente tem que pensar, raciocinar, fazer algumas relações para encontrar a regra da nossa sequência recursiva. Ok? Muito bem. Mas hoje, a nossa sequência recursiva, ela vai trabalhar com números. Isso mesmo, a gente vai trabalhar, não vai trabalhar com as figuras, né? Não vai trabalhar com as formas. A gente vai trabalhar com números. E para a gente trabalhar com essas sequências usando números, que é uma sequência numérica recursiva, a professora trouxe uns problemas. Então, a gente vai resolver uns probleminhas usando, né, essa sequência numérica recursiva. Na mesma perspectiva, observando, encontrando um padrão, identificando esse padrão, aí a gente cria uma regra para poder generalizar, e generalizando a gente consegue identificar lá o último elemento, né? Deduzir o elemento que a gente quiser nessa sequência, né? Quando a gente acha a regra, a gente generaliza, e generalizando a gente pode deduzir qualquer elemento dentro dessa sequência usando essa regrinha. Só que hoje a gente vai fazer isso com números. Beleza? Dentro de soluções de problemas. Então, vamos ver aí o nosso primeiro problema? Então, o nosso primeiro problema está dizendo lá, ó, observe a sequência, encontre o padrão e a regularidade para encontrar os elementos que se pede. Bem, ali a professora tem uma sequência numérica, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e assim por diante, né? Só que eu quero procurar qual é esses outros elementos que estão faltando aí. E alguns deles eu peço ali embaixo, né? Tá vendo que eu tô pedindo ali, né? Alguns eu vou pedir ali. Mas, para a gente encontrar, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar da regra. E a regra a gente vai determinar pela posição dos elementos, né? Pela posição deles e achar uma regra que a gente vai achar ali agora. Vamos ver a posição deles. Temos ali a primeira, a segunda posição, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a 90ª, a 50ª, a enésima, né? A gente coloca aquele N ali para representar a posição qualquer, o que eu quiser. Olha bem para os números que estão ali, ó. A primeira posição é o 1, a segunda posição é o 4, a terceira posição é o 9. Vocês já estão lembrando de alguma coisa que a professora ensinou
nessas aulas que passaram agora, nesses dias atrás aí, eu falei alguma coisa sobre esses números numa tábua operatória. Será que alguém vai lembrar? Será que você conseguiu lembrar? Lembra da tábua operatória que a professora mostrou lá atrás? Então, nós trabalhamos lá com aquela tábua olhando umas propriedades. E esses números da sequência que apareceu aí, que vocês viram, estava numa diagonal, lembram? Isso mesmo. Então, se vocês estão lembrando, esses números têm uma espécie de segredo deles ali, né? Qual é o segredo daqueles números? Vamos voltar neles? Veja, esses números aí a gente aprendeu naquela aula que são números quadrados, isso mesmo. O que seria um número quadrado? Lembra o que é? Vamos ver se alguém lembra aí na sala aí. Vamos ver se alguém consegue lembrar. Diz pra mim aí o que significa número quadrado. Eu tô escutando, tem criança aí falando. Deixa eu ver se eu entendi. Fala de novo. Isso mesmo, mas que inteligente vocês são muito esforçados. Eu tô gostando muito disso. E vocês conseguiram lembrar. Então, o número quadrado é aquele número que a gente multiplica ele por ele mesmo e, na verdade, a gente consegue compor, né, um quadrado usando o valor total dele. Por exemplo, 4 ali, eu consigo formar um quadrado com 4 elementos, aqui 4 pedacinhos de quadrado? Posso, né? Eu já desenhei para vocês, inclusive, na aula passada. O 9 é a mesma coisa, o 16 é a mesma coisa. Então, se eu sei que esse número é um número quadrado, e um número quadrado eu digo que é um número vezes ele mesmo, qual é o número que multiplicado vezes ele mesmo dá 1? Isso mesmo, o número 1. E olha a posição que está ali em cima. Que número que está ali na posição em cima? O primeira, né? A primeira. E essa primeira significa o 1, que é a primeira posição. Então, 1 vezes 1 é 1. Muito bem. E o 4 na posição 2? O que tem a posição V com o número 4? Isso é a posição que é a segunda, que vale, no caso, quando a gente for trabalhar com multiplicação, vale 2, né? Então, a segunda posição é o 2 que a gente fala. Então, 2 vezes 2, 4. Muito bem. E a terceira posição com 9, o que é? Como que é? Pensa lá um pouquinho. Olha lá, terceira posição e 9. Isso, muito bem. Significa que o 3, que representa a terceira posição, né? 3 vezes 3, 9. O 4. Isso mesmo, olha, vocês já estão muito espertos. 4 vezes 4, 16. E a quinta posição? 5 vezes 5, 25. A sexta? 6 vezes 6, 36. A sétima? Vamos ver se você sabe. Fala aí para mim escutar. Isso mesmo, moçada. Certinho. 7 vezes 7, 49. Muito bem. Então, qual é a regra? A gente já conseguiu encontrar a regra? Vamos ver qual é a regra? A regra é multiplicar a posição pela própria posição, ou seja, o número vezes ele mesmo. A posição 1 é 1 vezes 1. A posição do 2, da segunda posição, é 2 vezes 2. A terceira posição, 3 vezes 3. A quarta posição, 4 vezes 4 e assim sucessivamente. Então, a gente já encontrou a regra. Bem, encontrando a regra, a gente consegue encontrar aqueles elementos ali, o 13º, o 56º e o 100º? Vamos ver? Então, a professora vai anotar aqui, ó, o 13º, 56º e o 100º, né? São esses três, né? Deixa a professora confirmar que é. Muito bem. Então, o que a professora vai fazer agora? A gente já descobriu a regra. É a posição vezes ela mesma. Então, vamos lá. 13 vezes 13. Vamos fazer essa primeira conta. Então, a professora vai pegar a conta, a caneta preta aqui e vai colocar lá. 13 vezes 13, porque é a posição 13ª. Olha como é que a professora registrou, tá? Porque eu quero essa posição, então a posição representada pelo 13. 13 vezes 13. Quanto que é 13 vezes 13? É o número quadrado também, né? Porque ele vezes ele mesmo. Vamos fazer a conta? 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1 é 3. Daí eu vou somar agora o resultado que dá aqui da dezena multiplicando pelo número de cima. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. E na nossa soma aqui vai dar, olha lá, 169. Então,
13ª posição é o 169 naquela minha sequência numérica. Agora vamos, deixa eu anotar aqui só o 169, que é o número da 13ª posição. Vamos achar agora a 56ª. Agora a gente vai multiplicar 56 vezes 56. Nossa, a nossa tabuada. Lembra que a gente já teve aula aqui da tábua operatória, né, da tabuada, então tem que ficar. Quem já conseguiu aí memorizar alguns fatos básicos da tabuada? Então, tá na hora de pôr em prática essa memorização. Então, vamos lá, 56 vezes 56. 56 vezes 56, né? Lembra que a professora já falou para vocês em relação ao número quadrado, né? Então, aqui, ó, registrando a operação. Então, vamos fazer ela agora. 6 vezes 6, 36, vai 3, né, na dezena. 6 vezes 5, 30, mais 3, 33. Agora, vamos somar com o resultado da multiplicação da dezena. 5 vezes 6, 30. Sobe 3 de novo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. 25 mais 3, 28. Somando. 8 mais 3, 12, 11. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Então, olha a resposta que deu na conta da professora. 3.136. É o 56 vezes 56. Então, vamos colocar ele aqui embaixo, que em cima não vai dar o espaço. E agora, vamos para a centésima. Centésima posição, que é 100 vezes 100. 100 vezes 100 não é difícil de fazer a operação, né? É bem simples, multiplicar 100 vezes o 100. Então, vamos lá. 100 vezes 100. Alguém já aprendeu a fazer essa operação de multiplicação de números que têm zeros? Então, olha como é que a professora vai fazer. Eu vou fazer e vou mostrando para vocês, tá? Vou deixar aqui, vou mostrar como é que ficou o registro, né? Ficou assim. Agora, vamos lá. Quando eu tenho números que têm zeros, o que a gente vai fazer? Então, a professora vai pegar os dois zeros do número que está no multiplicador. Qual é o multiplicador? Vocês lembram? Como que é multiplicando, multiplicador? Então, olha aqui na operação de novo da professora. Esse número de cima, a gente chama ele de multiplicando. O de baixo, a gente chama de multiplicador. Então, esses dois zeros aqui, eu vou considerar eles aqui embaixo, ó. 0, 0. Vou repetir, tá? Por quê? Porque ele não vai me servir de multiplicar por nada, porque 0 vezes 0 é 0. Então, eu só vou acrescentar eles aqui. Agora, eu vou multiplicar o 1 do 100 pelo resto aqui. 1 vezes 100 é 100. Então, eu vou colocar o 100 aqui, ó. Ok? Agora, quanto que tem? Bem, eu já sei que os números têm ordens, né? Vocês já aprenderam com a professora. Então, a unidade, dezena, centena, e daí a gente coloca um pontinho para separar as classes. Lembram? Que número lá que formou aqui? 10.000, muito bem. Então, na posição a centésima posição, eu vou ter o número 10.000, ok? Então, é isso que a gente fez agora. Então, olhem na telinha que vai aparecer para vocês os resultados que a gente fez. Então, a gente procurou a 13ª posição, a 56ª posição e a 100ª posição, usando aquela regra que a gente encontrou na observação daquela sequência, ok? Bem, esse foi o primeiro problema que a gente resolveu usando sequências. Agora, a gente vai para um segundo problema para a gente ficar bem craque nessa temática. Vamos lá? Agora é um problema, desafio, né? A gente pode chamar de desafio, pode chamar de problema, e a gente pode tratar os dois como a mesma coisa, porque são desafios, problemas são desafios que a gente enfrenta, né? E desafios também são problemas que a gente resolve. Muito bem, então uma outra coisa dá na mesma. Aqui tem uma situação lúdica para a gente hoje. Por quê? Porque a professora fez aí esse problema e para a gente deixar ele um pouquinho mais divertido, digamos assim, a professora montou aí uma espécie de um enigma, né? Vamos ver lá o que está pedindo. Então, a senha do portão do castelo encantado é dada por uma sequência numérica de 8 elementos. Elementos quer dizer posições. Lembra que a professora já explicou para vocês posição ou elementos, é a mesma coisa? Então, são 8 elementos ou 8 números em sequências, né?
Sequência de 8 números, não de 8 algarismos. Eu falei de 8 números, né? Porque veja ele que começa pelo 12. Então, se começa pelo 12, eu estou falando de um número todo, não só de algarismos. Então, uma sequência numérica de 8 elementos. E que possui um segredo que a gente vai encontrar, né? Esse segredo a gente tem que encontrar. Atrás do portão tem um personagem que vive no castelo. Só depois de descoberto esse segredo é possível abrir e descobrir quem é que é esse personagem que está escondido ali atrás do portão. A gente vai observar a sequência, vai descobrir o padrão, a gente vai encontrar uma regra e vai tentar abrir esse portão aí para ver quem é que está lá atrás. Mas antes da gente resolver o problema, eu quero desafiar vocês a me dizer qual é o personagem que você acha que está ali atrás. Eu vou dar uma dica. Tem a ver com o padrão da minha sequência, tá? Tem a ver com o padrão dessa sequência. Será que eu sei quem é que está escondido atrás do castelo? Será que é o bobo da corte? Será que é a princesa? Será que é o rei? Será que é o guarda? O soldado? Ou será que é a dama de companhia? Quem será que é a pessoa que está atrás da porta do castelo? Ai, essa parte agora ficou divertida, não é? Será que está coçando aí na sua mãozinha para saber quem é essa pessoa que está lá? Eu acho que tem bastante gente aí em casa, ó, com uma vontade enorme de descobrir quem é que está atrás daquela porta. Eu aqui estou, imagine vocês. Bem, mas para isso a gente vai ter que descobrir a regra, o padrão e a regra, né, daquela sequência. Como que era, começava a sequência? 12, né? Então vamos lá, 12 era o primeiro número. Depois do 12 vinha o quê? Tudo bem, o 24, tá aí aparecendo para vocês. 24, daí o 36, depois do 36 o 48, que são os 4 primeiros números dessa sequência. Eu preciso achar os outros 4, porque são 8 elementos que tem, né, para a gente abrir o segredo do portão lá. Mas, olhando para essa sequência, vamos analisar aqui na mesa da professora junto comigo. O primeiro elemento, né, o 1 aqui, né, o primeiro elemento é o 12. O segundo é o 24. O terceiro é o 36, o quarto é o 48. Como é que essa sequência está crescendo? Olha para os números. Veja, do 12 para o 24, do 24 para o 36, do 36 para o 48. O que será que está crescendo? Como que ela cresce? Já descobriram? Vocês já conseguiram descobrir? Olha bem os números, ó. 12, 24, 36, 48. Tá fácil, não tá difícil não. Como é que tá acontecendo aqui o crescimento dela? Vamos ver se alguém me fala aí para mim poder dizer aqui na frente da telinha. Vamos ver, deixa eu ver se eu consigo escutar. Ah, eu tô escutando. Alguém tá falando, eu tô escutando. Olha lá, tem gente que tá bem esperta. É isso mesmo, tá crescendo de 12 em 12, ó. Parabéns para quem falou aí. Bem, tá crescendo de 12 em 12. Ótimo, então a gente descobriu o padrão. O padrão é de 12 em 12. Mas a regra, né? Qual é a regra? A regra tem a ver com o padrão. Mas o padrão é como que ela cresce, a diferença do crescimento. A diferença do crescimento é de 12 em 12, que eu consigo observar. Mas a regrinha é uma conta, né? É uma operação que eu tenho que fazer para descobrir lá o centésimo. Lembra que no problema passado a gente descobriu lá o centésimo elemento usando uma regrinha? Aqui também. Qual será a regra? Bem, a regra tem a ver com a posição. Lembra que a professora já falou para vocês que tem que ver com a posição? Então aqui nós temos a posição 1 do 12, a 2 do 20, deixa eu anotar direito aqui, a 2 do 24. Borrou aqui um pouquinho, deixa a professora apagar e escrever de novo. A segunda posição 24, a terceira posição 36, a quarta, daí a quinta que eu quero, vou pôr aqui embaixo. A quinta, a sexta, a sétima e a oitava, que eu quero procurar. Né? Então, olha aqui como é que a professora fez o registro. Então, a professora colocou lá, o 1 da primeira posição, o 2 da segunda posição, o 3 da terceira posição e o 4 da quarta posição. Eu quero a quinta, a sexta, a sétima e a oitava posição. Eu quero esses números que vão aparecer na sequência para abrir aquele portão do castelo.
Bem, o que o 1 tem a ver com o 12? O que o 2 tem a ver com o 24? Eu já sei que está crescendo de 12 em 12. O que será que tem a ver o 12 com essas posições aqui? Será que alguém consegue me dizer o que tem a ver a posição com esse 12 que a gente encontrou aquele quando ele está crescendo? Ah, bem, isso aí tem gente que está pensando. Olha, eu estou escutando os pensamentos de vocês. Olha que legal escutar os pensamentos de vocês. Bem, mas eu vou ajudar, tá? Eu vou ajudar a organizar o pensamento aí, ó. Se o padrão é de 12 em 12, o que o 1 tem a ver com o 12? É uma vez o 12. Ótimo, muito bem, já descobrimos aí a primeira situação. O que tem a ver o 12 com a segunda posição? Isso, é 2 vezes o 12, muito bem. O que tem a ver o 12 com a terceira posição? 3 vezes o 12, ótimo. A quarta posição, que tem a ver com o 12? Isso, 4 vezes o 12, muito bem. Então, a gente descobriu a regra. Qual é a regra? O padrão é a diferença deles, o crescimento que a gente viu ali, né? A diferença de 12 em 12, está crescendo de 12 em 12. Mas a regra me diz que eu tenho que pegar a posição e multiplicar por 12. Então, a gente achou uma regra. Se a gente achou a regra, a gente consegue achar os outros elementos. Vamos usar a regra para achar os outros elementos? Então, vamos lá. Eu quero saber o quinto elemento. Bem, o quinto elemento tem que fazer o quê? 12 vezes 5, não é? Então, 12 vezes 5, porque eu quero a quinta posição. Então, a professora vai fazer, ó, 12 vezes o 5. Quanto que é 12 vezes o 5? Esse é muito fácil, né? Ó, 2 vezes 5 é 10, vai 1 lá na dezena. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Qual é o próximo elemento, o quinto? Isso, muito bem, o 60. Então, deixa eu fazer com cor diferente aqui. É o 60. Ok, 60. Agora o 6, então vamos apagar aqui o vezes 5 do 12 e vamos fazer vezes 6 agora, posição vezes o 12. Então, 12 vezes 6. Quanto dá 12 vezes 6? Alguém consegue fazer aí na sua casa, no papel, aí no caderno? É bem fácil. Multiplica para a professora lá 12 vezes o 6. Lembra que eu multiplico esse por esse primeiro. Se precisar agrupar aqui, eu agrupo. Depois eu multiplico esse por esse, somo com o que está aqui em cima. Quanto deu aí? A professora vai esperar vocês fazerem. Não é difícil. É só lembrar do 6 vezes 2 ou 2 vezes o 6. Ó, dá na mesma, tá bem fácil. Quanto que deu? O total? Isso, vamos ver quem é que acertou. Eu vou escrever aqui. Olha lá, quanto que é 12 vezes o 6? 72, muito bem. Vamos ver quem é que conseguiu acertar. Ótimo, parabéns. Agora a próxima é a sétima posição. Então, é 12 vezes 7. Então, vai lá. Multiplica lá para a professora 12 vezes 7 também, que é simples. É bem fácil. Multiplicando esse por esse. Se precisar agrupar, agrupa aqui em cima. Multiplica esse por esse e soma com o que você agrupou. Deu? Vamos ver quem é que acertou? A professora vai colocar a resposta aqui. Olha lá. Quanto que é a sétima posição? 84, muito bem. E a oitava? A mesma coisa, 12 vezes 8. Então, faz aí já para a professora. 12 vezes o 8. Lembra que uma professora já ensinou para vocês como é que a gente multiplica, né? Então, vai lá, 12 vezes 8. Quanto dá? Também tá bem facinho. É o dobro, né? A gente vai trabalhar com a tabuada do 2, então não é difícil. Então, quem é que acertou? Respondeu? Isso? Muito bem! Então, os quatro outros elementos da sequência daquela chave, daquela senha do portão do castelo são 60, 72, 84 e 96. Vamos ver aí na nossa telinha agora aparecendo pra gente a nossa resolução do problema? Então, tá lá, ó, os números que a gente encontrou, o 60, o 72, o 84 e o 96. Muito bem, mas agora, para abrir o castelo, a porta do castelo, que a gente já encontrou, né, a senha a gente já digitou, só que lá não abriu ainda, porque lembra que a outra pergunta que eu fiz para vocês? Qual será que é o personagem que tá lá? Vocês tentaram dizer alguém, né? Vocês escolheram alguém aí. Quem será que tá atrás da porta? Bem, para a gente descobrir, tem a ver com o padrão. Lembra do padrão? O que era? Qual que era o padrão?
12 em 12, né? Tava somando 12, mas tava indo de 12 em 12, a diferença de 12 em 12. Muito bem. Então, vamos olhar agora ali nos personagens. Olhando nos personagens. Olharam? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só quem é que está atrás da porta do castelo. Quem é que escolheu a princesa? Aposto que tem bastante gente aí que encontrou, ou já tinha dito, né? Ou tinha pensado que era a princesa. Mas poderia ter sido qualquer outro, né? Foi uma brincadeira que a gente fez aqui na nossa aula no problema de sequência recursiva numérica para divertir um pouquinho vocês. Mas aí, gostaram? Acharam legal esse problema? Dá pra gente inventar uns problemas parecidos aí, né? Com senhas, né? E depois desafiar aí o papai, a mamãe, para descobrir essa sequência de uma senha. E de repente você vai lá, abre a porta do armário para ver o que tem dentro do armário. Desafia o papai e a mamãe a descobrir. Diga para eles encontrarem o padrão, a sequência. Ajuda eles a pensar, né? Igual a professora fez com vocês assim, aqui na aula. E aí a gente brinca e aprende ao mesmo tempo. Não ficou legal o nosso problema de hoje? Ficou, né? Bem, mas não vai parar por aqui. Tem mais um para a gente resolver. Vamos ver qual que é o próximo? Muito bem, então aí está o nosso problema que a gente vai agora fazer uma verificação. A gente fez 2 problemas juntos, né? E aí eu tenho uma sequência numérica também recursiva. Ela tem um padrão e ela tem uma regra. Eu preciso que vocês observem o padrão dessa sequência. Observem a sequência primeiro, para poder dizer qual é o padrão. E daí, depois que você encontrar o padrão, a gente vai olhar a regra. Tá fácil, né? Vamos ver qual que é a sequência. Então, é 5, 10, 15, 20, 25, daí os pontos de interrogação, que são os próximos que eu que poderia achar qualquer um. Bem, mas as perguntas estão ali, ó. Primeiro, qual é o próximo elemento da sequência? Aí eu vou ter que perguntar também, vocês vão ter que me responder, qual é o padrão dessa sequência? O padrão, lembra que o padrão é de quanto em quanto ela vai crescendo, ou como que ela vai... a diferença entre eles? A diferença entre eles é o padrão, né? Como que ela cresce. E depois a gente vai ter que descobrir a regra que faz essa sequência andar, né? Que tem a ver com o padrão. E depois a gente vai achar o 23º elemento. Então, vamos lá. Primeiro, facinho, facinho. Qual é o próximo elemento da sequência? Qual é? Isso, é o 30. Muito bem, ali não vai aparecer o 30 porque a professora está fazendo uma verificação com vocês, tá? Então, agora a professora vai mostrar as respostas falando. Então, era 30, o próximo era 30. Como é que você descobriu que é 30? Porque está crescendo de 5 em 5, isso mesmo. Então, ó, esse que você acabou de dizer aí, que está crescendo de 5 em 5, é o padrão da sequência. 5 em 5, esse é o padrão que ela cresce, de 5 em 5. E a regra? A regra tem a mesma coisa a ver com a nossa sequência anterior, lá que a gente falou do 12, lembram? É bem parecida. Vamos ver se você lembra qual que era a sequência lá da regra do 12, lá do castelo. Lembrou? Então, tenta fazer aí para ver se dá certo. Dá certo? Vamos ver, o primeiro elemento é o 5. Se está crescendo de 5 em 5, eu tenho que fazer o quê? Isso, eu tenho que multiplicar o número a posição pelo número 5, isso mesmo. Então, a regra é multiplicar a posição por 5. A primeira posição, 1 vezes 5, 5, muito bem. Segunda posição, 2 vezes 5, 10. Terceira posição, 3 vezes 5, 15. Ótimo. Quarta posição, 4 vezes 5, 20. A quinta posição, 5 vezes 5, 25. A sexta posição, 6 vezes 5, 30. Ótimo, a gente descobriu 30 por conta desse padrão e da nossa regra que a gente descobriu. Muito bem. E agora o 23º. Bem, o 23º a gente vai fazer com a regra. Qual que era a regra?
Qual que era? Isto mesmo, a regra é multiplicar a posição por 5. Qual que era a posição? 23ª. Bem, a 23ª é o 23. Então, vamos fazer a conta lá. 23 multiplicado por 5. Multiplicado por 5. Então, agora a gente vai fazer a nossa operação. Olha como é que a professora armou ela, né? 23, que é a posição que a gente quer, multiplicado pelo 5, porque a regra diz que é multiplicar a posição pelo 5. Então, vamos lá. 5 vezes 3 é 15. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, qual é o número que vai estar lá na 23ª posição? O 115. Muito bem. Viu como não é difícil? Fica muito fácil quando a gente brinca, aprende, pensa, registra, escreve, faz conta. Não é verdade? É muito simples. A gente deixa assim a matemática mais gostosa quando a gente começa a pensar, raciocinar, rabiscar, trazer alguns desenhos, alguns desafios e fazer a gente se divertir também um pouquinho, né? Que isso também faz parte, né? Porque a gente precisa também de diversão nas aprendizagens. Então, brincando a gente aprende. Quem disse que não? Né? Então, brincando na matemática também a gente aprende matemática, ok? Bem, minhas queridas e meus queridos, a gente está quase terminando a nossa aula e eu queria saber de vocês, será que a gente conseguiu cumprir o objetivo da aula? Vocês lembram qual era? Então tá aí, ó. Identificar padrões e regularidades em sequências numéricas recursivas para determinar os seus elementos. A gente conseguiu fazer isso? Nós conseguimos determinar, né, os elementos através do padrão e da regularidade, que é a regra? Muito bem, ó, palmas para vocês. Então, a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo da aula de hoje. E para a gente ficar fera, craque e não esquecer do que a gente aprendeu, vamos ver qual é a tarefa que a professora deixou? Então, a nossa tarefa é a seguinte, né? Nós temos ali duas sequências numéricas, né? Nós temos a sequência numérica começando pelo 3, 6, 9, 12, 15 e vai embora. E depois embaixo, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e vai embora. Bem, a nossa tarefa diz para a gente encontrar, né, os elementos ali, né, que está pedindo, mas o padrão dessa sequência, depois a gente vai identificar identificando o padrão, a gente tem que identificar também uma regularidade e encontrar o centésimo elemento. Se você quiser colocar os 3, 4 próximos elementos ali para você poder perceber a regra, tudo bem, não tem problema. Mas a professora quer que vocês encontrem o padrão, a regra e o centésimo elemento. São esses 3 que são bem importantes para a gente poder fazer a nossa tarefa e depois aprender bem certinho e ficar craque, né, nessa nossa ideia aí das sequências numéricas recursivas. E a mesma coisa lá de baixo, a mesma coisa, achar o padrão, encontrar a regularidade e encontrar o centésimo elemento. Então tá aí, essa é a nossa tarefa que fica para vocês e tenho certeza que vocês vão conseguir, porque a nossa aula de hoje foi bem divertida, bem gostosa, a gente conseguiu aprender, né, dentro da temática que a gente aprendeu aqui e fica fácil, porque agora a gente já sabe resolver. Façam, daí na próxima aula a gente vai corrigir e para ver se vocês acertaram. Mas ó, lembrando que a gente precisa se esforçar para fazer, né? E a gente tem que se esforçar porque é assim que a gente aprende matemática. Não dá sempre só para copiar as coisas. A gente precisa tentar resolver. Lembra que a professora já falou, não importa se você errou. Se você errou é porque você tentou fazer e não conseguiu. Depois a gente vai lá e arruma. Simples assim, tá bom? Mas o importante é tentar. Esse é o mais importante de tudo, ok? Então a gente fica por aqui, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E isso aí, aprendido, né? Aprendido a nossa aula de hoje. E a gente vai se ver na próxima aula. Um beijão. Tchau, tchau. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos hoje para mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje nós vamos conversar sobre a origem do comércio. Vamos hoje identificar as atividades econômicas praticadas pelos povos antigos e a sua relação com o espaço geográfico. Também vamos conhecer a origem do comércio e a história do surgimento da moeda e do dinheiro. Vamos lembrar lá,
Nós estamos falando do período neolítico, nós estamos falando do período em que os povos começam a se fixar as suas moradias, e eles fazem isso próximos aos rios. Eles também, com a proximidade dos rios, eles podem estar cuidando dos seus próprios animais e também das suas plantações, garantindo com que eles tenham alimento para toda a sua aldeia e também possa estar até tendo armazenado para eventos como fome, ou se precisar algum exército estar indo defender as fronteiras das suas aldeias, ou então estar indo conquistar mais territórios. Os excedentes agrícolas eram armazenados nesses templos, que eram chamados de zigurates. Vamos lembrar, nós temos um aqui, que nós já trouxemos e vocês já conhecem. Então, esse aqui era o zigurate. O alimento que sobrava era armazenado nesses templos aqui, para quando precisasse estar sendo consumido pelos povos. Com isso, também, eles podiam estar se especializando em algumas outras atividades. Vejam só, se nem todo mundo precisava mais estar caçando, colhendo, procurando alimentos, sobrava tempo e eles puderam se dedicar a outras funções. Então começam a surgir as profissões. Então, a produção de cerâmica, a produção de tecidos, tijolos, joalheiros, escultores, soldados, o sacerdote e os escribas. Lembram lá que não era todo mundo que era letrado, que tinha estudo, que sabia ler e escrever. Então tinha pessoas específicas para isso, que eram os escribas. E aí também, eles tinham um alimento para o ano todo. Eles podiam, estar guardando, armazenando lá nos zigurates esses alimentos, mas ainda estava sobrando. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a trocar, eles começaram a desenvolver o comércio. Vejam só, eu tinha sobrando da minha plantação de trigo, mas eu precisava de tijolos. Então, o que eu fazia? Eu ia lá e trocava a minha produção de trigo por tijolos. E assim nasceu o comércio. Então, eu não precisava mais produzir tudo que eu gostaria de consumir. Eu poderia estar trocando e me especializando na minha atividade e o outro também. E a gente começou a trocar os produtos. Essas trocas, elas eram feitas entre cidadãos da mesma cidade. Mas podiam também estar fazendo entre outras cidades. Cada produtor levava o seu produto e trocava por outros nessas cidades. E ficou conhecido como as feiras. Ainda hoje nós temos feiras aqui na nossa cidade. Tem as feiras dos produtores de verduras e frutas, tem a feira da uva. Então os produtores de uva levam até essa feira, você vai lá e compra. Junto com a feira da uva, vocês compram também artesanatos, que são produzidos por pessoas que levam também lá o seu material para vender. Eles não ficavam só fazendo essas trocas de mercadorias no mesmo lugar. Então, os egípcios, eles conversavam, eles realizavam essas trocas com povos distantes também, tá? E era feita ao redor do mar Mediterrâneo e com povos antigos como os gregos e os fenícios também. Então, vamos lembrar lá. Algumas civilizações se desenvolveram aqui ao redor do Rio Amarelo, que é na China, do Rio Indo, e também aqui que nós tivemos o Crescente Fértil, que são vários povos que se desenvolveram nessa região. Olha aqui, ó, essa região cor-de-rosa é a civilização egípcia. Aqui é a civilização mesopotâmica e aqui no cantinho a civilização fenícia. Teve mais civilizações
que se desenvolveram ao redor do mar Mediterrâneo. Então, olha aqui, ó, o mar Mediterrâneo era o lugar onde eles faziam mais trocas. Eles pegavam embarcações e levavam até a Grécia, aqui, e também em outros lugares aqui ao redor do mar Mediterrâneo. Os egípcios, eles também faziam comércio com povos que estavam ao redor ali, que não necessariamente próximos ao rio. Então, o povo Axum, ele também fazia comércio. E o povo Axum, ele não ficava ao redor do rio Nilo, não. Ele ficava mais para a lateral. Então, por isso, eles precisavam pegar as caravanas para ir levar estes produtos para as outras civilizações. Algumas vezes era preciso também atravessar o deserto. Para isso, eles usavam os camelos ou os dromedários para estar atravessando o deserto, porque eles eram animais resistentes. Também as grandes navegações facilitaram para esse comércio se desenvolver, porque assim como os egípcios levavam os seus materiais, levavam os seus produtos, outras civilizações traziam para eles. Então, as navegações ao redor e pelo oceano também facilitaram com que o comércio se desenvolvesse. Os egípcios, eles achavam que eles eram superiores a vários outros povos. Esses outros povos, como vocês podem ver aqui na imagem, eram obrigados a contribuir com trabalho, alimento e riqueza para o faraó, como qualquer outro egípcio humilde, certo? Então, veja só, o que acabou acontecendo? Eles trocavam mercadoria por mercadoria. Isso não dava certo, não deu certo por um tempo, mas nem sempre. Por quê? Eu chegava lá com meu pacotinho de trigo e eu queria comprar uma cabra. Será que meu pacotinho de trigo valia aquela cabra? E aí começou a dar alguns problemas. Então, surgiu, nessa época, nesse contexto que surge o dinheiro. Veja só, não tinha dinheiro, era produto por produto, eram trocas in natura. Olha lá, ó, um pacotinho por uma vaca. Só que deu problema e nem sempre ficava satisfeito. Então, outra coisa, esse sistema de trocas era conhecido como escambo. Então, quando vocês escutarem essa palavrinha escambo, vocês sabem que nós estamos falando de trocas, produto por produto, certo? Então, como a navegação permitiu que o comércio se expandisse, trouxe progresso com essas trocas para o comércio e também a necessidade de facilitar tudo isso. Então, surge a moeda. Começou a ser fabricada de metal, como ouro, prata, cobre e bronze, primeiramente lá na Ásia. Aí depois, os outros povos melhoraram esse sistema e foi se expandindo essa moeda. Então, ela era talhada e entregue pelo produto. Como o sistema continuou, ele precisou ser aperfeiçoado, porque essas moedas eram pesadas. Elas eram, principalmente quando a gente trocava por grandes quantidades. Então, precisava ser inventado alguma outra coisa que não fosse só aquele saquinho de moedas pesados. E aí que surgiram as cédulas, que representam aquele valor, aquele peso que as moedas tinham, eu posso trocar por cédulas. Assim como nós fazemos hoje. Você junta lá R$5 em moedas e você troca por uma cédula de R$5, o que fica muito mais fácil de você carregar, certo? Foi assim que aconteceu lá antigamente também. Então, vejam só, com o passar do tempo, começaram a surgir os primeiros problemas. Nem sempre as pessoas ficavam satisfeitas com as trocas que faziam. Olha lá o que ele trocou, um saco de laranjas por um cachinho de uva. Olha se ele está satisfeito. Eu acho que não.
Até que muito tempo se passou e os homens encontraram um sistema de troca mais eficiente. Vamos conhecer alguns produtos que eram comercializados naquela época e as regiões. Vejam só, na África e na Ásia usavam sal de rocha como dinheiro. Então você podia trocar por sal, aquilo era o dinheiro deles. Na China eram usados pedaços de bambu. O bambu era o dinheiro das pessoas. E os esquimós usavam anzóis. Então alguém se especializava naquilo ali e trocava. E como todo mundo precisava pescar, eles vendiam e trocavam por anzóis. Na Arábia haviam dinheiros em fios. Então o tecido, os fios eram muito valorizados. Na Roma Antiga, os soldados recebiam sal como parte do pagamento. Então, você trabalhou e você recebeu sal. E aquilo era chamado de salário. Salário. Lembra alguma palavrinha que eu acho que vocês conhecem? Isso aí. Lembrou a palavra salário. Por isso, hoje nós temos o nosso salário, o nosso pagamento, com esse termo, salário, que vem lá da Roma Antiga, do sal, do salarium, que eles recebiam, certo? Então, agora eu vou convidar a professora Cíntia para vir jogar comigo esse jogo da memória. Olá, crianças! Estou aqui novamente hoje para participar da aula da professora Isabel. Então, professora, nós vamos brincar com o jogo da memória. Só que esse jogo da memória é diferente. Veja só, nós não temos imagens, nós temos palavras aqui. Você prestou atenção na aula, professora? Ah, prestei muito, vou acertar tudo. Só vou ter que ter sorte para poder adivinhar onde que tá. Então, olha só. Vou contar para todo mundo lá em casa também as palavras que nós temos aqui. Nós temos troca, nota, escambo, preço, valor, moeda, permuta, empréstimo, salário, mercado, cartão, dívida, compra, dinheiro, lucro, pagamento, barganha e negócio. A brincadeira vai funcionar assim. Eu vou virar todas essas palavras novamente, embaralhar, e nós temos que achar palavras que se relacionem. Palavras que tenham o mesmo significado ou que possam ter alguma relação entre elas. Tá bom, então. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos virar novamente. E vamos embaralhar para ninguém roubar, feito? Ah, combinado isso. Embaralha, embaralha. Vamos lá. Então, vamos tirar para o ímpar para ver quem começa? Então vamos. Par, Ímpar. 2, 3 e e... já. Ímpar, você começa. Comecei. Vamos ver se eu tô com sorte, então. Começar com essa aqui. Permuta. Ai, ai, ai. Vamos ver. Ixi, permuta não quer dizer negócio. Não é isso, não. Permuta quer dizer troca. Acho que não deu. Então, Minha vez agora. sua vez. Vou ter que chutar. Mercado e pagamento. Também não tem, né? Também não tem, porque o pagamento é aquele do salário, aquele de estar recebendo. Então, de não novo. deu. Vamos de volta. Lucro. Lucro com negócio. Quando eu abro um negócio, quando eu abro alguma vendinha, eu quero ter lucro, eu quero ganhar dinheiro. Então, já Acertou fiz um um. par. Olha lá. Continua então, né? Continuou? Continua. Opa. Quem acertou, continua. Vamos lá. Dinheiro. Ixi. Dinheiro com moeda. Ah, mas assim não vai. Não, ó, dinheiro, moeda tem tudo a ver. Ela vai ficar jogando sozinha. Acho que eu vou até sair daqui. Não, prof, calma. Tá acertando não, tudo. Não se desespere. Vamos lá. De novo. Troca. Eu já virei essa e não lembro onde tá. Vamos tentar outra. Ih, dívida. Troca com dívida não deu certo.
Vamos ver se você Vamos tá com a lá. memória melhor que a minha. Eu não tô, eu acho que não. Empréstimo Quando você empresta alguma coisa, você fica com uma dívida? com uma dívida. Essa foi acertei. fácil, essa foi fácil. Então vamos lá, mais uma vez. Barganha, lembrem lá, barganha combina com o quê? Né? É sinônimo do quê? Mas eu já viramos, mas eu não sei onde tá. Pagamento. Não é. Não deu certo. Vamos lá, vamos ver se agora eu acerto. Acho que era esse aqui. Permuta. Permuta, essa eu vou saber. Permuta com barganha. Quando você faz essa troca, permuta quer dizer a troca. E a barganha, a mesma coisa. Então, mais um uma. par para mim. Continuo, né? Continua. Não lembro o que tem aqui. Preço. Acho que nós não tiramos nada Eu parecido acho que com não. preço. E mercado. Não deu certo também. Não é um par. Então vamos tentar. Eu não sei se já foi este. E agora acabou de Valor. virar e eu já não sei onde é que tá. Ah, Não era esse. não é. Valor com Ai, acabei de virar, mas eu não me lembro. Ixi, prof, esse eu lembro. Memória tá fraca. Olha lá, ó. Preço. Quando eu digo esse objeto, isso tem um preço, quer dizer que ele tem um valor. Tu não tem nem dando chance. Não, eu já ganhei no para o ímpar. Já ganhei no para o ímpar. Vamos lá. Salário. Cadê o pagamento que nós já tiramos? Não. Ixi, escambo. Lembra lá essa palavrinha. Ai, meu Deus, onde é que tá? Olha, só tiro que não foi ainda, eu não me lembro onde é que tá nada. Compra, será que é esse? Pagamento também não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou sair perdendo. Vamos lá então, né, prof? Salário com pagamento, Isso. claro. Tô achando que eu vou ganhar, não Eu sei também, por quê. eu tenho tô certeza. achando que eu vou ganhar. Cartão. Cartão, lembra, troca. Cartão não significa troca. Então vai. Vamos ver lá. Agora vai. Escambo. E agora onde é que tava a troca? Eu acho que é isso aí. É. A troca é escambo, que vai trocar por alguma coisa, né? Um produto por outro. Assim como começou o comércio, né, prof? Isso mesmo. Então, tua vez. Mais um. Ali tava o cartão compra. O cartão tá lá. É um desses dois. Vamos ver. Nota. Então, nota de dinheiro com compra não tem nada a deu ver. certo. Perdi. Eu acho que eu vou acabar com o jogo agora. Nota de dinheiro. Se eu não tenho dinheiro no bolso naquele dia que eu vou no mercado, o que eu posso usar? O meu cartão. Que hoje a gente usa, né? Que antigamente não tinha cartão, mas hoje podemos usar o cartão. Exatamente. Antigamente até tinha o cheque, né? Que valia Tinha o cheque. também. Então, e agora? Compra com mercado. Esse mercado é mais do que somente aquele mercado que a gente vai para fazer compras, né? Do mês, né? Do mês. É o mercado quer dizer compra e venda de alguma coisa, certo? Então, olha lá, prof. Eu acho que eu fiz mais pares. Quantos você fez? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz só 2. Eu acho que eu estava com um pouquinho de azar. Então, olha lá, ó. Ganhei, mas o mais importante é que você aprendeu esses Com conceitos, né, certeza. prof? O mais importante é participar e aprender novas palavras, né? Isso aí. Espero que vocês em casa tenham aprendido também o significado destas palavras. Então, crianças, aproveitando que eu estou aqui, vou pedir um material para vocês. Na quinta-feira, vocês vão ter uma aula com a professora Andresa. Então, quem tiver em casa um material que eu vou solicitar agora, deixa pertinho de vocês para a aula de Ciências Humanas, para vocês poderem fazer essa atividade. Que material é esse? Vocês vão precisar de papel, pode ser papel de jornal, papel de revista, papel de presente que vocês tenham em casa e um barbante, um pedacinho de corda fininho, uma lã, qualquer coisa que dê para amarrar. Amarrar o que, professora?
segredo. A professora Andressa vai contar para vocês na quinta-feira, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Prof, eu adorei participar e logo eu volto. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Tchauzinho, até a próxima. Tchau. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! O que vocês estão fazendo? O cara tá misturando é o amassando. E o que é isso? Mão na massa. O que é isso, Kelvin? Mãe, eu tenho que ficar com a irmã suja. O que você tá fazendo? Eu só vou ficar com a irmã suja.